Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome da Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP. Eu dou as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aqui remotamente pelo YouTube, na transmissão pelo canal do YouTube na escola, o canal da Comissão de Pesquisa dentro do... Desculpem, a playlist da Comissão de Pesquisa dentro do canal do YouTube da Escola de Enfermagem. Hoje nós estamos aqui num momento bastante importante, onde nós estamos inaugurando uma série de atividades que serão performadas, né, pela Comissão de Pesquisa no ano de 2022, chamada Tópicos de Pesquisa. Essa vai ser uma playlist que, como eu disse, vai ficar dentro do canal do YouTube da EE. A ideia é que a gente traga, né, nessas reuniões, nesses encontros muito breves, que acontecerão periodicamente, a gente traga pessoas, né, com auto-expertise em áreas específicas, estratégicas, para nos falar um pouquinho sobre tópicos de pesquisa, tendências de pesquisa, sobre assuntos que façam com que a gente incremente o nosso racional de raciocínio no âmbito da pesquisa, da atividade fim pesquisa. E hoje nós estamos aqui muito honrados por receber, né, por poder contar com a presença do nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Dr. Silvio Canuto, que é professor titular do Instituto de Física da USP, além de ser o nosso atual pró-reitor de pesquisa, e que nos honra e muito com sua presença, fazendo a abertura, então, dessa série de atividades que nós pretendemos desenvolver pela Comissão de Pesquisa. Então, professor Silvio, eu gostaria de lhe passar a palavra, mais uma vez agradecendo pela possibilidade que o senhor nos concedeu de estar aqui conosco. E o professor Silvio, gente, ele vai fazer sua exposição. Quem tiver perguntas ou quem quiser transmitir alguma mensagem ao professor Silvio, por favor, escreva no chat do YouTube. Eu estou acompanhando aqui no computador do lado o chat do YouTube e vou fazendo a transmissão para ele. Tá bom? Então, professor Silvio, por favor, o senhor está com a palavra. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Queria dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, junto com a Escola de Enfermagem. Queria agradecer muito à professora Renata Eloá pelo convite. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com todos vocês. Eu vou fazer uma apresentação que eu tenho a seguinte preocupação, quer dizer, na primeira parte eu vou mostrar o que é a produção científica da USP, para que as pessoas que não têm noção passem a entender a grandeza que é a Universidade de São Paulo. Na sequência, eu vou apresentar algumas coisas que foram meu aprendizado durante esses 4 anos que eu estou na Pró-Reitoria. Então, foram muitos os aprendizados, e como consequência desse aprendizado, algumas ações que nós achamos que seriam necessárias a serem tomadas, ou que achamos que era um bom planejamento. E, ao final, eu mostrarei, então, aquilo que nós avançamos, quais são as novas perspectivas e quais são as minhas esperanças em relação ao futuro da pesquisa da Universidade de São Paulo. Então, como eu mencionei, eu vou inicialmente mostrar a vocês o que é a produção científica da USP. Inicialmente, deixa eu mostrar a vocês, nesse slide aqui, a produção científica do Brasil desde o ano de 1996 até o ano de 2020. 2021 nós não temos dados concluídos ainda. Você pode notar aqui que em 1996 a produção científica do Brasil era pouco maior do que, por exemplo, a da Argentina, ou como você pode imaginar, isso aqui é o Brasil como um todo. E você vê um crescimento notável a partir de 2005, mais acentuado ainda, e hoje nós temos o Brasil produzindo hoje mais de 95, da ordem de 95 mil artigos científicos por ano. Você nota que realmente o Brasil se descola dos seus parceiros latino-americanos, de tal maneira que a produção científica do Brasil hoje é muito expressiva. Eu selecionei aí os 7 países latino-americanos que mais publicaram artigos científicos no ano de 2020, que são eles que estão colocados aqui, Brasil, México, etc. E quero chamar a atenção de vocês que o Brasil sozinho, ele produz o equivalente à soma de todos os outros seguintes. Portanto, entre os 7 países que mais produzem conhecimento científico expresso em número de artigos publicados, o Brasil sozinho é equivalente a todos os outros 6 seguintes. Mostra o resultado de um esforço que foi feito no país nos anos sequentes. Isso é consequência de políticas que foram desenvolvidas no país, especialmente CNPq, CAPES e FAPESP. Então, na sequência, eu vou agora me dedicar à Universidade de São Paulo.
Então, essa aqui é a produção da Universidade de São Paulo, no ano 2020, publicou da ordem de 17.200 artigos científicos. É um número absolutamente magistral. Se você olhar, como aqui no lado esquerdo, em 1996, o que você tinha era que a Argentina produzia aproximadamente o dobro do que produzia a Universidade de São Paulo. Então, a Universidade de São Paulo começa a crescer, que você veja que sozinha a Universidade de São Paulo, estou falando de uma universidade e estou fazendo o comparativo com uma nação que é a Argentina. Escolho a Argentina por duas razões. Primeiro, que é um país que tem uma tradição científica e, portanto, não estou fazendo comparação com um país que ainda não tem robustez científica. Então, você veja que o Brasil produz, desculpa, a Universidade de São Paulo produz hoje o equivalente a uma nação, que é o caso da Argentina. A produção científica é sempre crescente, como vocês podem ver, incluindo no período de pandemia, a gente segue e continua crescendo. Então, isso mostra a você a grandeza que é a Universidade de São Paulo. Quando você mostra esses números, tem várias perguntas que vêm como consequência, né? Uma das perguntas é quais são as áreas, por exemplo. Então, você veja também que, repetindo um padrão que é quase que universal, que você verifica, as áreas que mais produzem é a área de medicina. Então, dentro da Universidade de São Paulo, 19,3% da produção científica, toda a produção científica é feita pela medicina. No Brasil tem a característica também que a agricultura, né, as ciências agrárias e biológicas são também muito fortes. Isso não necessariamente se repete em outros países, mas no Brasil a agricultura é muito forte. Na sequência vem as outras áreas, como, por exemplo, engenharia, vem a física, vem a química e etc. Então, esse padrão que a medicina foi muito importante, como você pode perceber, ter essa qualidade nas áreas de saúde foi muito importante para enfrentar a pandemia, e o Brasil, portanto, deu uma resposta que foi realmente muito importante e muito reconhecida. O que eu estou mostrando aqui na sequência é que uma das críticas que sofria no passado, a academia brasileira sofria no passado, era que os artigos eram muito acadêmicos. Então, você pode verificar um crescimento que é exponencial da produção científica do Brasil em colaboração com a indústria. Então, isso aqui são artigos produzidos em coautoria com a indústria. Os números ainda são pequenos, mas você percebe que tem um crescimento vertiginoso, ou seja, uma coisa realmente muito forte e, portanto, cada vez mais existe colaboração com a indústria, como vocês podem ver aqui. A propósito, a universidade que mais tem colaboração com a indústria, nos termos que eu estou mostrando nesse slide daqui, é a Universidade de São Paulo, que inclusive ganhou um troféu da Clarivate no ano 2019, como sendo a universidade que mais produz artigos científicos em coautoria com a indústria. Não sei se todos vocês sabem disso, mas é muito importante entender e saber disso. Na sequência, o que normalmente se comenta também é a qualidade, digamos assim, medida por fator de impacto. Existem pessoas que insistem nessa ideia de que a qualidade é medida por fator de impacto, e eu vou criticar isso daqui a poucos slides adiante. Antes disso, vamos mostrar então quais são os fatores de impacto associados com a Universidade de São Paulo. Então, o que está mostrado aí é o que é chamado FWCI, Field Weighted Citation Impact, que significa, portanto, número de citações, isso aí é uma média de todas as áreas, de forma que ela é feita de tal forma que o número 1 corresponde à média mundial. Então, é normalizada a 1 sendo a média mundial. Desde 2013, o FWCI da Universidade de São Paulo é acima do 1.0, portanto, nosso impacto é acima da média mundial. E ele vai crescendo, e o que você verifica também é que houve queda. Você pode perceber que a partir de 2016 e 2017 há uma pequena queda. Então, nós crescemos em 2013, sumimos acima da média mundial, em 2020 nós estamos basicamente na média mundial, que o fator de impacto é 1.02. Você percebe aqui que eu errei por um algoritmo, isso aqui se refere a 2020. Então, esse daqui também tem sido uma coisa que tem sido criticada, não é criticada, tem sido alertada que talvez a qualidade estaria caindo. É importante entender isso melhor, e eu enfatizo isso porque frequentemente a gente toma decisões baseadas em pequenas informações ou informações incompletas. Portanto, na sequência, como você vai perceber, eu estou mostrando aqui duas universidades, uma universidade brasileira, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e aqui embaixo estou mostrando a Universidade de Harvard, que é, como vocês sabem, está sempre ali entre o primeiro e o segundo colocado dos rankings mundiais. E como você pode perceber, essa tendência de queda existe também na UFMG e existe também em Harvard. Como você pode ver, 2016 ela vai caindo, levemente caindo. A razão pela qual isso vem acontecendo, desculpe,
essa queda que está acontecendo não é clara para ninguém, mas eu estou colocando aqui como argumento, dizendo que o que acontece na Universidade de São Paulo não é diferente do que está acontecendo em outras grandes universidades, inclusive em nível mundial. Bom, e agora eu quero começar a colocar, como eu coloquei fator de impacto, eu gostaria de colocar se nós devemos realmente fazer medidas da qualidade científica baseada em fator de impacto. Então, eu estou colocando aqui um caso que aconteceu aqui na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, em 2016. Embora tenha sido 2016, isso deu repercussão somente em 2019, porque a razão é muito clara. O que aconteceu aqui foi o primeiro transplante de útero que foi colocado. Então, feito o transplante, você espera um certo tempo, porque você tem que, o teu útero tem que funcionar, tem que gerar uma criança sadia, e só aí, então, você divulga o sucesso do empreendimento. Então, não há menor dúvida, né? Como você pode ver aqui, você tem um dos primeiros transplantes de útero que foi feito no mundo e que gerou uma criança sadia que está hoje circulando normalmente e sadiamente por aí. Então, esse é um feito absolutamente extraordinário. Eu pergunto a você, com um pouco de ironia, se vocês me perdoarem, qual é o fator de impacto associado com o trabalho dessa qualidade ou dessa natureza? Na sequência, ainda no nível médico, você sabe que o Hospital das Clínicas já realizou mais de 2.000 transplantes de fígado. Qual é o fator de impacto associado com o sucesso e a qualidade extraordinária desses transplantes que têm sido feitos no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo? E aqui tem um aspecto adicional associado com isso, é que os alunos que estão associados com esses professores, eles se beneficiam imediatamente desses conhecimentos. Ou seja, a USP, como universidade de pesquisa, ela aprende imediatamente com isso, não precisa esperar o livro ou o artigo ser publicado. O artigo foi publicado alguns anos depois do feito ter acontecido. Portanto, você veja que os estudantes começam a se beneficiar muito antes de uma real publicação acontecer. Qual o fator de impacto associado com essas coisas? Eu estou querendo, obviamente, chamar a atenção de vocês que não se mede qualidade científica utilizando uma simples numerologia. Ou, pelo menos, não pode se usar somente uma numerologia. Na sequência, eu vou prosseguir aqui dizendo o seguinte: o que é efetivamente o impacto? Eu estava mencionando aqui a questão do impacto na saúde. Agora, nós podemos colocar vários outros tipos de impacto. Podemos colocar impacto social. Ou seja, qual é o resultado da pesquisa que melhora o bem-estar e qualidade de vida de indivíduos? Tem várias maneiras como você pode colocar o impacto científico. Desculpe, o impacto de um trabalho científico. O impacto científico é esse que nós estamos associando com muitos anos, já vem utilizando, chama o fator H e coisa dessa natureza. Mas, obviamente, existe impacto político, existe impacto cultural, existe impacto do ambiente, e eu estou colocando aqui vários que foram colocados e publicados na revista de pesquisa da FAPESP em agosto de 2016. Nós temos aqui 11 possibilidades de impacto, e, portanto, se você quiser fazer o impacto de um trabalho científico, não é, obviamente, comparando dois colegas que têm um número A e o outro tem um número B. Então, na sequência, eu queria chamar a atenção para vocês que existe algo errado com as avaliações acadêmicas, ou pelo menos algo que a gente deve se preocupar. E aqui eu, intencionalmente, tenho um H, eu botei errado com H, porque você pode perceber que eu estou sugerindo que a superutilização de fator H tem sido, eu acho que tem sido maléfico para a ciência do modo geral. Então, eu vou fazer alguns comentários muito rapidamente sobre isso. O que significa o uso inadequado de métricas? E eu vou dar a você um exemplo, só para exemplificar, ele não está restrito, obviamente, isso ao exemplo que eu vou dar, mas eu acho que é um exemplo que permite a você entender que as coisas não podem acontecer sempre na mesma escala. Então, as métricas, por exemplo, foram colocadas para você fazer a avaliação, por exemplo, da ANACAPS. Então, a CAPES faz a avaliação dos programas de pós-graduação. Então, durante 4 anos, você vê a publicação que foram realizadas por aquele programa de pós-graduação, e você cria uma certa métrica. Em geral, existe o fator o qualis da revista, uma série de coisas. Note que se você está aqui, nós estamos falando aqui, por exemplo, um certo programa de pós-graduação, genericamente falando, ele publicou 15, 16 mil artigos no período de avaliação. Você, obviamente, não esperará que a pessoa vá ler 16 mil artigos. Ou se as pessoas forem ler, quando leu já não tem mais termo de comparação. Então, como isso aqui é uma escala macroscópica, chamemos assim, o que acontece é que é razoável que você crie métricas. E eu vou dar um exemplo. Você pega um programa de pós-graduação que ele tem um certo número de métricas e tem as suas revistas qualificadas. E suponha que você, intencionalmente, você resolva pegar uma revista da Science, que tem grande prestígio, como nós sabemos,
pega um artigo da Science e você joga fora esse artigo do programa de pós-graduação. Eu lhe asseguro que o resultado da avaliação será inalterado, ou seja, um artigo publicado na Science, eu me refiro a um artigo publicado na Science, isso não tem menor impacto na avaliação. No entanto, se você estiver na banca de concurso e você tiver alguns candidatos, se você chegar de um candidato específico, se tirar um artigo que ele publicou na revista Science, isso pode ser fatal para o candidato. Portanto, eu quero chamar a atenção de escala. As coisas acontecem diferentes em diferentes escalas, não é? Então, é como se a gente estivesse considerando, por exemplo, acompanhar, digamos, na física clássica, acompanhar o movimento das partículas, e agora você tem um gás, você não tem mais como fazer, acompanhar a partícula individualmente, cada partícula. Então, você criou exatamente a termodinâmica, porque aí você não está interessado no movimento individual, está interessado no movimento coletivo. Chama a atenção, porque é muito frequente que em bancas de concurso se utilize com frequência, por exemplo, as métricas do programa, das qualificações, do quality das revistas, o que, certo, na minha maneira de entender, é completamente inadequado. Vou falar agora de uma outra coisa que é muito importante também. Isso aqui eu estou disposto a discutir bastante mais, é um assunto que me é particularmente delicado e que me afeta um pouco, gostaria de falar sobre isso, tenho pensado muito sobre isso, mas eu tenho que prosseguir. Vou falar uma outra coisa, que é o seguinte: a reprodutibilidade é fundamental em ciência. Com a criação de fatores de impacto, revistas de qualificação, frequentemente você faz avaliação da revista e não da pessoa. Por exemplo, você publicou numa revista em fator H tal. Não significa que aquela pessoa que publicou tem um fator H tal. Obviamente, isso não significa nada. E tem acontecido, essa supervalorização tem sido muito prejudicial, eu acho. Eu quero, então, chamar a atenção de outro aspecto, que é a reprodutibilidade. Existem experimentos científicos que têm acontecido e que não são reproduzidos. Ora, a essência da ciência é exatamente que a validade da ciência vem pela reprodução dos resultados, a confirmação de que aquilo está de forma adequada. E eu vou, então, para dar alguns exemplos que são razoavelmente dramáticos, que são os exemplos que estão colocados aqui. Então, a falta de reprodutibilidade é uma coisa muito delicada. Aqui tem um experimento que não importa qual é a área, o importante é que replicaram 28 experimentos que eram considerados importantes numa certa área, e eles então convocaram participantes de diversos países para reproduzir. Desses 28 experimentos clássicos, 14 não foram reproduzidos. Isso é muito sério do ponto de vista científico, porque você tem experimentos que não foram reproduzidos. Então, isso não contribui, isso não é realmente um acrescente no acervo do conhecimento científico. E aqui tem uma frase que eu coloquei que, explicando esse fenômeno como um todo, diz que a razão principal da falha em reproduzir era a indisponibilidade dos dados. Ou seja, você tem uma anotação incompleta dos dados que não permite então, você fazer análise, etc. Isso gera uma série de outras coisas associadas, né? Então, veja só, aqui tem uma frase que foi colocada na revista, acho que foi na PLOS ONE, que diz a você o seguinte: na média, 2% de cientistas admitem que falsificaram pesquisa, ou que pelo menos uma vez e 34% admitem práticas questionáveis de pesquisa. Isso leva a uma série de dificuldades. Você nota aqui, por exemplo, que a universidade na Holanda, você teve lá um escândalo associado com fraudes. Tem o caso clássico das células-tronco, né, feito por um cientista do RIKEN, né, que é o professor Sassai, enfim. E eu queria chamar a atenção de mais um, se você me permite, aqui no canto esquerdo. Esse é um exemplo, na minha área, na área de física, em que tinha um pesquisador altamente reconhecido por suas extraordinárias experimentos, chamado Shen. Se você sabe alemão, Shen significa agradável, nice, e você vai ver que aqui não tinha nada de agradável. Ele estava simplesmente publicando artigos na Science, na Nature, Physical Review Letters, que é um top na área de física. Ele publicava um artigo cada 8 dias. Esses experimentos nunca foram reproduzidos. Isso foi um escândalo enorme, ele foi demitido e ele sofreu severas punições. Então, eu estou advogando isso para que a gente comece a perceber a importância do que se chama ciência aberta. Recentemente, a Universidade de Utrecht, na Holanda, ela passou a recomendação de que fatores de impacto não devem ser utilizados para a contratação e promoção de docentes.
Ou seja, há uma preocupação clara com as distorções que se derivam dessa busca constante por fatores de impacto. Na França, esse é um artigo recente, 23 de novembro agora, né? Como você pode ver, uma reviravolta na avaliação dos científicos, etc. Então, pouco a pouco, operadores de pesquisa e financiadores, né, organizações, etc., estão abandonando um dos seus instrumentos de avaliação favoritos, os fatores de impacto de revistas científicas. A qualidade de uma publicação científica tem que ser medida pela qualidade da publicação científica e não do número que vem associado com ele. É claro que é muito interessante você ter números associados, mas é muito delicado você ter um único número e dizer que uma pessoa que tem impacto 15 é melhor do que uma pessoa que tem impacto 14 ou 13. Portanto, existe uma reviravolta acontecendo no mundo, como está dito aqui, existe uma reviravolta acontecendo, e eu trago a vocês 2 exemplos, um da Holanda e um da França. No Brasil, e aqui em São Paulo, nós também nos preocupamos com isso, e nós criamos, então, o portal de ciência aberta. Então, esse aqui é um projeto, na verdade, feito da Pró-Reitoria de Pesquisa, junto com a STI, Superintendência de Tecnologia da Informação, e com a agência Águia, que é a agência USP de Informação Acadêmica. Eu vou falar um pouco mais sobre essas coisas daqui a pouco, mas essencialmente significa um repositório de dados, de tal maneira que os dados são abertos, você coloca os seus dados abertos. Os dados que você publicou ou já utilizou, esses dados são disponibilizados no repositório público. Aqui você tem disponibilização de tese, você tem plataforma multiusuário, que eu falo daqui a pouco, e uma série de outras ações que eu falarei daqui a pouco. Junto com isso, uma preocupação da Pró-Reitoria é, então, o Guia de Boas Práticas Científicas. Nós temos, portanto, um Guia de Boas Práticas Científicas. Se você for nesse link, que está colocado aqui na página da PRB, você vai obter lá recomendações. Essas recomendações são particularmente importantes para os estudantes que iniciam sua carreira científica, entender como que as coisas funcionam. E devo mencionar também a nossa satisfação de que neste projeto está colocado aqui, nessa comissão que faz essas avaliações, está exatamente a professora Renata Eloá, aqui da Escola de Enfermagem, que tem feito um trabalho magnífico. Então, deixa eu dizer, então nós lançamos recentemente o chamado Ciência Aberta. Nós lançamos um portal de ciência aberta. Esse portal foi lançado com a presença do magnífico reitor e etc., e nós fizemos, então, esse artigo aqui no Jornal da USP para chamar a atenção de vocês para o fato. O fato é que nós temos um portal, e uma coisa importante que aconteceu aqui foi que nós, como Universidade de São Paulo, assinamos o chamado DORA. DORA é a Declaração de Acesso à Pesquisa, Declaration of Research Assessment, também chamado como Declaração São Francisco. Então, aqui, uma das coisas do DORA diz claramente, em avaliações para contratação ou promoção, ou aceitação em programa de doutorado, etc, etc, etc. Então, a relevância tem que ser colocada na qualidade, né? E não no canal, no mecanismo utilizado de publicação. Em outras palavras, vamos focar em qualidade. A avaliação por pares existe há mais de 100 anos. São os pares que fazem a avaliação. Então, não é possível, não deve ser feito que as pessoas fiquem buscando fator de impacto, porque isso é uma distorção que, na verdade, pode até prejudicar o bom desenvolvimento científico. Então, esse é um trabalho feito aqui na Pró-Reitoria, junto com a professora Débora Chade, que é assessora, e também o professor Fausto Medeiros Mendes, que também é da assessoria. O que significa, então, efetivamente a ciência aberta na USP? Tem um portal lá que eu pediria que vocês, então, acessassem. Esse artigo aqui foi publicado dia 6 de dezembro, em que, portanto, no Jornal da USP. O que nós temos aqui, nesse lançamento do portal, nós tivemos a satisfação muito grande de contar com a presença do professor Jacques Marcovitch, que foi reitor da Universidade de São Paulo, e esse é um dos slides que ele mostrou na sua palestra, na sua apresentação, e vocês podem ler por conta própria, né? Acesso aberto e a garantia de que o conhecimento e resultados são publicados em formas para um público grande, etc, etc. Então, a ideia essencial é que os dados científicos, portanto, que pode ser, inclusive, utilizado para fazer a reprodutibilidade do resultado experimental, os dados têm que ser abertos. Tem pessoas que advogam uma frase que não sei se é a melhor maneira de colocar, mas, de qualquer maneira, o que se diz é o seguinte: os recursos são públicos e, portanto, os dados têm que ser públicos. Existem diversas vantagens na ciência aberta, que eu também me disporia a fazer uma discussão aqui, mas, infelizmente, o tempo é relativamente curto, eu não posso fazer, não posso me dedicar somente à ciência aberta, então eu vou prosseguir. Uma coisa que eu acho que nós estamos chegando agora, inclusive na preocupação que eu vi que a professora Renata Eloá colocou, que é você ter
horizontalização do conhecimento, integrar diferentes áreas. Essa foi a nossa primeira experiência, que já no primeiro ano da nossa gestão, nós fizemos o que é chamado uma ação integrada para a multidisciplinaridade. Nós notamos que na Universidade de São Paulo nós não temos um centro de inteligência artificial, então nós lançamos um edital para projeto de inteligência artificial, e qual não foi a nossa surpresa, que nós recebemos 110 propostas. Isso mostrava que a área de inteligência artificial estava sendo disseminada na Universidade de São Paulo e que estava bastante madura, com bastante gente trabalhando nisso. Então, nós fizemos um projeto, o projeto fez parte daquele CPE, que é o programa que existe da FAPESP, com apoio 50% da FAPESP, 50% da IBM, e, portanto, foi criado o Centro de Inteligência Artificial, que foi criado e, portanto, ele foi inaugurado agora o ano passado. Então, a USP tem agora um Centro de Inteligência Artificial. Para você ter uma ideia, ele hoje tem mais de 300 pesquisadores trabalhando em inteligência artificial associado a esse centro que está colocado aí, que também é chamado de Center for AI. Mas, na verdade, Center for AI, esse projeto com a IBM, é um dos projetos, tem várias outras indústrias, várias outras empresas que estão participando e, portanto, desenvolvendo. Esse é um tipo de modelo que eu acho de integração de diferentes áreas, que é aquele caso clássico em que 1 mais 1 dá mais do que 2. Então, como colocado aqui, sem nenhum ufanismo, eu quero dizer que esse é um projeto estratégico da Universidade de São Paulo, e nós tentamos fazer algumas outras coisas, em especial, nós fizemos um esforço, não conseguimos concluir, para fazer também um centro de biotecnologia, e tivemos várias conversas com os diretores de diversas unidades, não todas, mas diversas unidades, é uma coisa muito ainda que não foi concretizada, mas que eu espero que possa dar consequência. Então, esse aqui é um exemplo de projetos integradores que envolvem a universidade como um todo, e que, portanto, você pode atacar problemas que são multidisciplinares ou interdisciplinares, porque a ciência hoje não é mais monodisciplinar. Os grandes desafios não são... Se você quiser colocar um exemplo clássico, você fala de mudanças climáticas. Mudanças climáticas não pertencem a uma área do conhecimento, ela pertence a várias áreas do conhecimento. As diferentes áreas do conhecimento podem dar contribuição. A mesma coisa está associada com o que chama saúde planetária, que eu falarei um pouco daqui, alguns slides na frente. Então, um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que nós temos verificado, especialmente nos últimos anos, um declínio considerável, né, dos recursos que são colocados no governo federal para ciência e tecnologia no Brasil. Então, eu peguei aqui só como exemplo o CNPq, os cortes, né, que vem acontecendo com certa regularidade no CNPq, a situação que nós estamos vivendo na CAPES. O governo foi aprovado pelo parlamento, né, a preservação do FNDCT, mas o governo manteve os cortes, e assim as coisas vão. Então, nós vivemos uma situação hoje em que a gente precisa de recursos para a ciência e não se pode esperar muito do governo federal. A FAPESP, ao contrário, tem mantido, sim, os seus planejamentos e o seu orçamento. Aqui tem dois aspectos que são interessantes de serem colocados. O primeiro aspecto é dinheiro curto, meu pão primeiro, né? Assim que se fala. Então, o que acontece? O CNPq lançou, né, que alguns programas do CNPq iam haver prioridades. E essas prioridades tiravam das prioridades as áreas de ciências sociais. O que é um grande equívoco, porque nós sabemos, especialmente nos dias de hoje, que a ciência avança como um todo. O exemplo que eu dou verbalmente, com certa frequência, é que se você fizer uma grande tecnologia, você vai colocá-lo na sociedade. Você não vai colocá-lo numa moldura na parede da sua casa. Ao colocar na sociedade, isso tem um impacto social importante. Portanto, é evidente que mesmo as pessoas que fazem tecnologia têm que ter conhecimento de ciências sociais, e a ciência social avança como todos os outros conhecimentos. A ciência hoje ela é harmônica, muito mais do que antes. Então, nós vimos também no caso da pandemia, que nós vimos aqui, os estudos maravilhosos que foram feitos na área de ciências sociais. Então, é um grande equívoco pensar que você vai priorizar uma área, porque você vai ter um desenvolvimento científico torto. Você precisa, sim, das áreas de ciências sociais, da psicologia, precisa de todos os outros atores de ciência. Então, é isso que eu estou colocando. Então, nós fizemos um protesto, que, na verdade, o CNPq acabou permitindo que nós colocássemos outras áreas, mas era a preocupação de que o que nos afetou mais diretamente foi que as bolsas de iniciação científica iam ter coisas prioritárias e, portanto, negava a importância das áreas sociais e artísticas, o que não é realmente recomendável. Mas aí o CNPq voltou. Mas, na sequência disso, eu quero dar a vocês um exemplo, que também é um exemplo adquirido pela pandemia da Covid-19. O que nós assistimos?
nós assistimos um avanço muito grande e um esforço muito bem feito pelas áreas de saúde, de um modo geral, mas não somente pelas áreas de saúde. Da maneira como a ciência brasileira enfrentou a Covid-19, eu acho a você que é um exemplo de sucesso e aumentou, inclusive, o prestígio da ciência na sociedade. Isso nos mostrou alguma coisa. Mostrou que se nós tivéssemos um desafio, quando nós temos um desafio, como foi o caso da Covid, nós mostramos uma ciência madura e comprometida com a sociedade. E foi isso que aconteceu. Ora, se nós mostramos isso na Covid, nós podemos mostrar para o país se tiver um projeto de ciência. Qual é o projeto de ciência? Quais são as metas que nós queremos atingir? Esse papel foi desempenhado pela Covid, que as metas eram lutar contra a Covid, e nós tivemos um avanço magistral. Portanto, nós advogamos aqui, neste momento, que o país precisa é um projeto de ciência para o país, aproveitar o que nós temos nesse momento, uma ciência madura, uma madura consolidada e um plantel de cientistas de categoria. Nós escrevemos isso aqui no Jornal da USP, e qual não foi a nossa surpresa, que poucos dias depois isso virou um comentário no editorial do Estado de São Paulo, do Estadão. Os pró-reitores de pesquisa da USP, Unicamp e Unesp mobilizaram-se para preservar programas científicos. Então, sem querer ser muito ufanista, mas me agrada muito o final que ele coloca aqui, que fala os pró-reitores de pesquisa da USP, da Unicamp e da Unesp merecem aplausos. Né? A nossa atitude merece aplausos. O que nós estamos advogando, portanto, é que o país tem que ter um projeto de ciência, ele tem que saber onde ele quer chegar. Essa questão de você dar o dinheiro hoje aqui, você retira o dinheiro ali amanhã, você bota um pouco mais, você bota um pouco menos, a gente grita e vem um pouquinho mais de volta. Isso não leva a um desenvolvimento científico. A ciência não avança por espasmos, número 1. Número 2, projetos perdidos não são recuperados com facilidade. Então, nós advogamos muito claramente, os 3 pró-reitores das universidades estaduais paulistas advogaram, portanto, por um projeto de ciência para o país. Mas, uma vez que você não tem recurso, é claro que a gente quer um projeto de ciência, a gente quer recurso, mas existem alternativas. Então, foi lançado esse programa, né, chamado Wellcome Leap, que é um braço do Wellcome Trust, e foi lançado um edital sobre os primeiros 1000 dias, significava, portanto, o desenvolvimento da criança nos seus 3 primeiros anos. Isso é claramente um tema multidisciplinar, porque isso aqui envolve psicologia, isso aqui envolve medicina, isso aqui envolve psiquiatria, isso envolve tudo que você pode imaginar. Envolve simulação, envolve inteligência artificial, o que você queira. Então, nós identificamos lideranças na Universidade de São Paulo para esse projeto colocado aqui, colocamos eles em contato, e eles foram capazes de produzir um projeto maravilhoso, em poucos dias, submeteram e ganharam um projeto, que é esse projeto do Wellcome Leap. Teve um segundo que nós também submetemos, inclusive com mais participação, mais abrangente, mas esse nós não conseguimos. Então, nem tudo é vitória. De qualquer maneira, existe maneira de você obter recursos e você juntar pesquisadores competentes, comprometidos, para fazer projetos que não somente de grande monta financeira, mas especialmente grandes desafios para a ciência. Bom, uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção, um outro aspecto também que eu acho que aponta para o futuro, é a central de equipamentos multiusuários. Então, hoje você tem uma central de equipamentos multiusuários em que qualquer pesquisador, em qualquer lugar, entrou na plataforma, ele vê os equipamentos que estão disponibilizados na plataforma. Não somente ele vê os equipamentos, suponha que eu quero fazer um experimento, eu não tenho equipamento e eu coloco lá, por exemplo, só a título de exemplo, microscópio confocal. Então, eu sei todas as pessoas, os equipamentos que têm microscópio confocal. É evidente que a abrangência, quanto mais abrangente isso, melhor. Então, nós não restringimos a Universidade de São Paulo, nós abrimos para outros parceiros. Então, a Unifesp aderiu, a Unesp aderiu, o IPEM aderiu, o próprio HC, que embora seja da USP, é um pouco separado, também aderiu. Nesse momento, da Universidade de São Paulo, nós temos 121 centrais cadastradas. 121 centrais cadastradas ou em cadastramento. 66 cadastradas, 55 em processo de cadastramento. Uma vez que você tem esses equipamentos compartilhados, você tem várias coisas que são interessantes. Primeiro, a nossa ideia é, se não é possível que a gente tenha isso aqui para o Estado de São Paulo, de tal maneira que você tenha acesso aos equipamentos de qualquer laboratório que passa parte da plataforma no Estado de São Paulo. E aí a gente começa a receber informações, pedido de informações de universidades de outros estados do Brasil. Para ter esses equipamentos, você precisa também pensar na manutenção dos equipamentos. Manutenção corretiva é uma coisa que você pode pedir às agências de fomento. Então, você vai à agência de fomento, nesse exato momento tem um edital da FINEP que está aberto,
Foi aberto por um intervalo muito curto, mas, enfim, está aberto, nós estamos trabalhando nesse edital. Mas você normalmente não tem manutenção preventiva. E manutenção preventiva é tão ou mais importante que a manutenção corretiva, porque, como a gente sabe, prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, nós temos lançado editais que estão não somente manutenção preventiva, mas também manutenção corretiva. Não só corretiva, mas também preventiva. E isso é importante, isso está funcionando maravilhosamente bem. Obviamente, para fazer isso, você precisa dar um certo apoio, e esse é um edital que nós lançamos. Chegando perto da conclusão, eu quero chamar a atenção de vocês do que chamado esse projeto PIPAI, que nós lançamos alguns meses atrás. Qual é a ideia, então, dos projetos integrados de pesquisa em áreas estratégicas? Primeiro, que nós definimos áreas estratégicas, ou seja, como da mesma maneira que o Wellcome Leap definiu que 1000 dias, ou seja, a formação dos 3 primeiros anos de uma criança é fundamental para o seu prosseguimento como ser humano e saúde, etc., nós também definimos algumas áreas estratégicas que nós queremos contribuir. Então, nós distribuímos 15 áreas, são essas áreas que estão colocadas aqui. Então, fizemos um edital, que é o maior edital da Pró-Reitoria nesses 4 anos, que é um buscado de 18 milhões. Então, além de você congregar pessoas, porque uma das condições aqui não podia ser todo mundo da mesma unidade, tem que envolver outras unidades, é claro que você pode claramente definir pessoas que trabalham, por exemplo, saúde planetária, só para dar um exemplo, diferentes pessoas que trabalham em saúde planetária fazem um projeto com diferentes componentes que se somam, por isso que são os projetos integrados. E são áreas estratégicas, que nós definimos 15 como estão colocadas aqui. Agora, há uma coisa adicional que existia desde que nós entramos na Pró-Reitoria, essa ideia de que nós precisamos ter pós-doutorado, precisamos dar apoio aos pós-doutorandos, precisamos aumentar o número de pós-doutorado, etc. Então, esse projeto permitia que você pagasse bolsas. E, portanto, no total, nós concedemos 355 bolsas, sendo 178 de iniciação científica e 177 de pós-doutorado. Por que não graduação? Por que não pós-graduação? Porque a Pró-Reitoria de Pesquisa tem sob sua tutela a iniciação científica e o pós-doutorado. Por isso que nós nos limitamos aqui. Então, esse é um projeto de sucesso. Recebo com muita frequência e-mails das pessoas dizendo que estão indo bem, que ficaram muito satisfeitos e assim. Então, eu acho que essa ideia de projeto integrado, que eu acho que é também que vocês estão querendo fazer nesse momento e nesse estágio, eu acho que isso aqui é muito bem-vindo e não há dúvida que você integrar conhecimento, você pode atacar problemas muito mais desafiadores. Recentemente, nós fizemos, eu falo disso, a questão, veja, é claro que existe um relatório, chamemos assim, da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas, como eu disse, são os aprendizados que nós tivemos ao longo desses 4 anos que eu estou mostrando para vocês. Um que nós aprendemos também muito, que nunca tinha passado na minha cabeça, mas que tem crescido mundialmente, é a questão de saúde planetária. Saúde planetária é um tema altamente multidisciplinar. Nós fizemos um evento internacional, nós fomos em Stanford em 2019, junto com o professor Saraiva, que está aqui embaixo. Então, nós trouxemos esse evento para ser realizado em 2021 aqui em São Paulo, mais especificamente aqui na Universidade de São Paulo. Então, veio a pandemia, nós tivemos que fazer isso online, um número extraordinário de pessoas que participou disso aqui, e ao final disso, ao final do evento, foi escrito, com a ajuda de várias pessoas, foi escrita uma declaração em defesa da saúde planetária. Essa declaração chama-se Declaração São Paulo de Saúde Planetária, que é uma coisa realmente interessante, colocou São Paulo e a USP, portanto, no centro de um problema muito importante. O lançamento da Declaração São Paulo foi feito na Assembleia Geral das Nações Unidas. Você tem aqui United Nations for Developing Programas, a UNDP, e, portanto, foi lançado no dia 6 de outubro e tem o apoio expresso e assinado de mais de 300 organizações de mais de 45 países. Isso colocou a Universidade de São Paulo num tema central e chamou a atenção do mundo para a saúde planetária e abre perspectivas de pesquisa realmente muito boas associadas com diversos aspectos de saúde planetária. Esse é meu último slide, na verdade é o penúltimo, porque o último vai ser o agradecimento. Então, eu queria chamar a atenção de algumas coisas que eu acho que são interessantes. Primeiro, que eu acho que são importantes e que vieram para ficar. Essa central de equipamentos multiusuário, eu acho que ela veio para ficar, está funcionando muito bem, e várias unidades estão aderindo, e universidades fora da USP também estão aderindo, como você viu o caso da Unesp. O Centro de Inteligência Artificial, como eu disse, também é um grande sucesso,
tem mais de 300 pesquisadores trabalhando no Centro de Inteligência Artificial, e eu vou usar isso não somente como sendo um feito, mas também um exemplo de programas multidisciplinares que são integradores. O PART, que vocês sabem, o Programa de Valorização de Pós-Doutorandos, dia sim, dia não, ele é atacado, mas sobrevive, está indo bem. O PIPAI, que eu acabei de mencionar, Programa de Apoio aos Novos Docentes, ou seja, os novos docentes que estão na Universidade de São Paulo, eles recebem um enxoval, um recurso relativamente pequeno, para que eles consigam se estabelecer e começar a montar a sua infraestrutura de pesquisa. A Universidade de São Paulo tem uma extraordinária coleção biológica, milhões e milhões de espécies. Então, nós iniciamos um projeto e estamos, portanto, concluindo não somente a catalogação disso, mas também a preservação das coleções biológicas. Isso aqui é uma riqueza extraordinária que a Universidade de São Paulo tem. Os biotérios, quando nós chegamos aqui, os biotérios não estavam adequados à lei. Você sabe que isso aqui é tudo regulamentado, tem a Lei Arouca, tem o Conselho, né, que faz gestão e regula experimentos com animais. Então, o sistema está perfeitamente colocado, está direitinho. A distribuição dos biotérios de criação para os biotérios de experimentação está funcionando. Então, isso aqui eu acho que é uma coisa também que veio para ficar, que eu acho que é uma perspectiva muito boa para a universidade. Bom, a questão da ciência aberta, que eu falei bastante, é muito importante interagir com a sociedade. Nós temos o programa que é Ciência para o Futuro, em que você identifica na sociedade, você identifica um problema que é importante na sociedade e você aqui internamente busca os pesquisadores necessários para resolver aquele problema. Finalmente, um outro aspecto que nós estamos concluindo agora, que é a valorização da pesquisa na definição de novos quadros docentes. O que significa isso aqui? Como vocês sabem, todos nós, os pianos, sabemos, a concessão de claro docente, em geral, a justificativa é a necessidade didática. Então, você chega para a comissão de claro docente e fala, a minha situação de aulas é tal e tal, e eu preciso de 3 docentes. A comissão de claros analisa e lhe concede um certo número de docentes. A justificativa sempre é ensino. No entanto, a Universidade de São Paulo se orgulha de ser uma universidade de ensino e pesquisa. A Universidade de São Paulo é chamada Universidade de Pesquisa. Portanto, é natural e a valorização da pesquisa na definição de novos claros docentes. Então, se você tem um projeto, que é um projeto abrangente, que envolve muitos recursos e que envolve parcerias e que são importantes, sim, de grande impacto social, impacto científico, etc., então é natural que você tenha mais pessoas trabalhando naquele tema e, portanto, nós inauguramos uma situação que foi você conceder, nós fizemos o edital para a concessão de 50 claros docentes. Essa avaliação está sendo concluída, porque a Lei Complementar 173 não permite que as coisas sejam feitas nesse ano, mas está pronto para ser definido e 50 claros docentes serão concedidos em janeiro do próximo ano, se tudo correr como está. A avaliação foi feita, portanto, isso aqui abre uma nova maneira de você olhar também a valorização da definição de novos claros docentes. Queria concluir, então, agradecendo a todos vocês pela atenção, mas eu queria concluir dizendo a você que todas essas coisas, as perspectivas que foram abertas, tudo que foi feito, obviamente é feito por uma equipe extraordinária que nós temos na Pró-Reitoria de Pesquisa, e essa é uma fotografia de um evento que, durante a pandemia, nós fazemos reuniões regulares online, e como você pode ver, são todas pessoas muito dedicadas, competentes, e como vocês veem aí, simpáticas. Agradeço a atenção de todos vocês, estou disposto a fazer perguntas. Agradeço a todas as unidades, em particular a Escola de Enfermagem, que foi sempre uma parceira muito grande da Pró-Reitoria de Pesquisa, sempre trabalhamos juntos, a Renata Eloá sempre aqui junto da Pró-Reitoria, dando sua contribuição, e, portanto, eu queria, em nome de toda a Pró-Reitoria de Pesquisa, agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Silvio. Somos nós quem agradecemos esse tempo de exposição que o senhor fez aqui conosco e conseguiu congregar nesses 40 minutos, fez passar por todas as linhas, né, que a gente vem trabalhando na Pró-Reitoria de Pesquisa de uma maneira tão clara, didática e articulada. Foi ótimo te ouvir. Muito obrigada mesmo. A gente tem aqui alguns minutos ainda, o professor Silvio terá que sair 14 horas pontualmente para um outro compromisso. Nós temos aqui, eu estou vendo aqui, professor Silvio, no chat, tem várias manifestações de agradecimento. Primeiramente, a sua
presença aqui conosco na Escola de Enfermagem, a nossa vice-diretora também está nos acompanhando e diz que temos muita honra em recebê-lo. Também temos aqui os chefes de departamento, vários docentes, alunos. A nossa vice-presidente da comissão também está aqui manifestando sua gratidão por o senhor estar aqui conosco. Também temos manifestações de apoio e suporte a algumas falas do senhor, notadamente em relação à sustentabilidade, né, que é um tema que é central hoje em dia, não só perpassando o ensino, a extensão, mas também a pesquisa. Tem a professora, como fala da professora Vilanice aqui, que diz: a USP precisa investir na sustentabilidade da vida e na preservação do planeta. É verdade. Quando o senhor falou daquela fala, nossa, saúde planetária foi algo que nunca me passou pela cabeça, né? A mim também não, até o dia que eu me vi envolvida trabalhando com o professor Saraiva, agora num projeto, e tem um edital, um projeto contemplado no edital PIPAI de saúde planetária. Para a gente perceber que, na verdade, quando a gente se junta, né, fora das nossas áreas, para resolver problemas estratégicos que tem, sob diferentes perspectivas, a gente cresce, né? A ciência, essas ações transdisciplinares, elas catalisam o progresso da ciência, né? E esses editais, essas ações que a Pró-Reitoria de Pesquisa desenvolveu nesses últimos 4 anos, vieram para evidenciar esse racional, né? Fiquei bastante também pensativa quando o senhor traz essa nova discussão que tem sido feita sobre o impacto das métricas, né, notadamente do fator de impacto, a declaração DORA, e eu fiquei pensando que se a gente considerar o manifesto de Leiden, né, que diz que para você avaliar a ciência, só a métrica quantitativa não basta, ela não é suficiente, né, nós também precisamos de métricas qualitativas. Eu acho que o grande desafio daqui para frente é a gente conseguir entender o quanto e o que de qualitativo, o quanto de o que de quantitativo. Agora, uma ponta que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, nesses minutos finais que a gente tem, esses 5, seria em relação à ciência cidadã. Eu sei que a Pró-Reitoria de Pesquisa também desenvolveu ações relacionadas com a ciência cidadã, e eu acho que isso é uma coisa bastante importante, sobretudo quando a gente pensa em integrar as ações de pesquisa, de produção de conhecimento científico à outra ponta, né, à sociedade. Acho que a disseminação de conhecimento, ela nunca foi tão importante quanto agora, mas não basta só disseminar. A gente também precisa fazer com que a população implemente aquilo que foi disseminado, o que foi produzido pela universidade, considerando que a produção científica, né, a produção de pesquisa, é um bem social, né? Sem dúvida. Acho que um dos maiores bens sociais é a produção científica, sobretudo porque catalisa o progresso da sociedade, né? Então, se a gente for pensar nesse tema, né, ciência cidadã, como é que o senhor acha que a ciência cidadã pode contribuir para aproximar essa ponte, né, entre que há um gap, né, um distanciamento entre os cientistas, a ciência que se produz numa universidade de ponta e de vanguarda, como a USP, de classe mundial, sim, né, com a sociedade, sobretudo aquela população mais carente, que tem até dificuldade de acesso a informações básicas, né? Eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso. Isso é um tema tão amplo também, viu, Renato? Veja só, eu lembro, alguns anos atrás, as pessoas discutindo o negócio de transgênico e tal, a quantidade de pessoas que davam opinião sem saber de absolutamente nada é muito grande. E a razão é muito simples. Se você quer exercer cidadania, ou seja, se você quer ter sua voz ativa, você precisa ter um pouco de conhecimento científico. Então, esse é um lado. Ou seja, o conhecimento científico ajuda você a exercer a sua cidadania. Isso. Número 1. Número 2, a universidade tem sofrido constantes ataques. E os ataques que a universidade tem sofrido, ela precisa de aliados que defendam ela. Você precisa de uma sociedade que entenda o valor da universidade e que defenda a universidade, porque a universidade, como você diz, o conhecimento da universidade é um bem público. Dito isso, e vários outros aspectos que eu poderia mencionar, mas eu não quero me alongar muito, você vê claramente que a gente tem que se aproximar, sim, da sociedade. Agora, se aproximar da sociedade é mais do que a gente dizer para eles que nós estamos fazendo e que eles percebam que nós fazemos coisas muito interessantes. É mais do que isso. Nós podemos resolver problemas. Vou lhe contar 2 exemplos. Bom, nós lançamos um edital, de fato, nós lançamos um edital aqui na Pró-Reitoria, um edital de ciência cidadã, que era para as pessoas fazerem projetos junto com a sociedade. Vou lhe contar 3 exemplos. Nós fizemos uma reunião que é colocado é um dos temas que eu coloquei no nosso resumo ali, que era ligado com mel de abelha. Então, na reunião de vários pesquisadores da Universidade de São Paulo e pessoas que trabalham com mel de abelha, portanto, pessoas da sociedade,
eles identificaram vários problemas associados com a distribuição de mel, com a produção, etc. Ao colocar essas pessoas em contato com a universidade, o problema foi resolvido, ou pelo menos está sendo resolvido de uma maneira muito boa. Então, esse é um tipo de ação. Uma outra ação. Você chega numa... Isso é um exemplo. Você chega numa cidade, você conversa com a pessoa e fala, nós temos um problema de alagamento, não sei o que, aqui, e que precisa... Aí nós fizemos, isso aconteceu de fato, nós fizemos um hackathon, então, das pessoas fazerem propostas, e você veja como isso é simples, não envolve recurso, hein? Você faz um hackathon e as pessoas vêm com propostas de solução daquele problema. Então, você resolve um problema da sociedade de maneira muito, muito, digamos, participativa. Um outro terceiro exemplo, e esse acontece muito no pessoal na área de astronomia e outras áreas como agronomia, talvez aconteça em outras áreas também. Você vai ter um fenômeno, vai ter um eclipse, por exemplo, você gostaria de saber como que o eclipse afeta a região que está mais eclipsada, que está menos eclipsada, como que as plantas, como que o que seja. Ou com a observação, como é que você observa com o seu telescópio daqui e dali. Então você convoca a pessoa, cidadão comum, para fazer a observação para você, e essa observação é centralizada, portanto, a sociedade lhe dá os inputs necessário para você colocar o seu projeto. Não tem como você ir para 17 países simultaneamente, nem você vai ter uma despesa enorme de colocar pessoas trabalhando nesse lugar. Então, as pessoas coletam informações para você, elas são previamente treinadas sobre o que devem fazer, e elas participam e se sentem orgulhosíssimas de participarem. Então, todos esses aspectos, seja a gente se aproximar da sociedade, a gente dar conhecimento da sociedade, a gente tentar resolver o problema da sociedade, a gente buscar aliados que defendam a universidade, tudo isso faz parte do que nós chamamos hoje de ciência cidadã. Então, eu acho que é uma coisa que é importante, mostra a importância da universidade para a sociedade, e eu acho que gera frutos e muito bons para a universidade e para a sociedade como um todo. Você pode ter coisas mais sofisticadas, evidentemente, você pode pensar em mecanismos de transporte, você pode pensar em mecanismos de cidades inteligentes, uma série de coisas que podem acontecer. Isso é importante. Você não fazer um projeto de cidade inteligente em cima da sua mesa e não colocar ele na cidade. Então, são projetos em parceria com a sociedade que são muito importantes. Os exemplos são enormes, e o mundo está fazendo, o mundo está se atentando para esse fato, e nós estamos também atentos aqui na Universidade de São Paulo. Sim. E eu percebo pela fala do senhor que não é só uma questão de responsabilidade social, né? Mas é também a gente, enquanto pesquisador, pensar que talvez o conceito que a gente tem de translação do conhecimento, ele não esteja sendo tão abrangente assim, a ponto da gente verdadeiramente conseguir potencializar isso, né? Isso. O senhor disse que às 14 em ponto o senhor tem que sair. Eu tenho uma última pergunta aqui da nossa vice-diretora. Será que o senhor conseguiria responder aí rapidinho? Sim, com prazer. A professora Maria de Fátima, ela pergunta para o senhor se nós temos a possibilidade de termos editais. A gente entende que agora, com a troca da reitoria na próxima gestão, né? Mas existe vislumbrado, no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa, a possibilidade de nós termos editais que apoiem infraestrutura predial de pesquisa? Estrutura, não entendi. Estrutura? Estrutura predial. Estrutura de pesquisa. Uhum. Estrutura predial de pesquisa, por exemplo, reformas de laboratórios, na estrutura predial mesmo, gerador. Normalmente, essa parte predial, ela transcende um pouco a Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Porque ela envolve outras coisas que estão associadas junto, tem superintendências que estão envolvidas. Agora, apoio a laboratórios, sim. Agora, é uma coisa interessante perceber o seguinte: pode até fazer um edital de pequenos acertos de equipamentos, etc. Mas, de uma maneira geral, o que a gente quer é que esses equipamentos façam parte da plataforma multiusuária. E lá na plataforma multiusuária, nós já fizemos 2 editais para conserto de equipamentos, né? Manutenção tanto corretiva, como eu mencionei, como também manutenção preventiva, que é também importante. E que as agências de fomento, em geral, não dão recursos para manutenção preventiva. Né? Então, isso que nós achamos que era importante que a Pró-Reitoria apoiasse, porque ou nós ou ninguém. Então, fomos nós, fizemos. Mas eu responderia assim: a parte predial, ela transcende um pouco, eu não saberia te responder como que a gente poderia fazer um edital, porque envolve muitos outros atores, né? Envolve superintendências, etc. Mas na parte de equipamentos, eu acho que deve sim ter, e a gente tem fizemos 2 editais
para os equipamentos que estão registrados, estão cadastrados na plataforma multiusuário da USP. Que é uma forma de incentivar as pessoas a aderirem à plataforma também. Sem dúvida. E a gente potencializa o uso da estrutura que a gente tem, né? Isso. Bom, acho que eu teria inúmeras outras perguntas para fazer para o senhor, mas vou respeitar aqui o tempo da sua próxima reunião. Então, vou encerrar agradecendo muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo de coração pela sua presença aqui hoje conosco. Também em nome da Escola de Enfermagem, né, não só da Comissão de Pesquisa, com a licença das nossas diretoras, eu gostaria de falar em nome da escola, no sentido de agradecer ao senhor e toda a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa por esses 4 anos à frente da Pró-Reitoria, pelos benefícios que fez em nome da nossa USP, né, no âmbito da pesquisa, pela parceria com a Escola de Enfermagem. Então, nós só temos a agradecer ao senhor e parabenizá-lo pela conclusão dessa bela gestão que o senhor fez. Então, fica aqui o nosso agradecimento público. Muito obrigado. Saiba que nós nos sentimos muito honrados em poder servir a Universidade de São Paulo. Sem dúvida. Muito obrigada, professor. Até breve, até semana. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, um abraço a todos. Um abraço a todos.